sequestrada e amarrada com zíper. Então, agora que o caso terminou e posso falar sobre ele livremente, pensei em compartilhar minha história da época em que fui sequestrada. Isso aconteceu em 2021. Eu tinha 20 anos na época e tinha acabado de sair do trabalho, por volta das 23 horas, e fui direto para casa para me preparar para sair e encontrar meu amigo no clube de striptease. Ele me mandou uma mensagem pelo FB Messenger para sairmos e fumarmos, e eu disse a ele que ia encontrar um amigo e não queria sair, então ele se ofereceu para me levar para o clube de strip. Bem, por volta das 12h30 da manhã, ele veio me buscar e disse que tinha que despejar um pouco de lixo primeiro. Ele tinha um sofá na parte de trás da caçamba da caminhonete, que eu presumi ser o lixo do qual ele estava falando. Foi uma viagem de carro de 25 a 30 minutos até o local onde ele queria se desfazer do sofá e, quando chegamos ao destino, já era 1h15 da manhã. Havia uma estrada de madeira ao lado da rodovia que se estendia por quilômetros. Ele desceu até o final e deixou o sofá lá, depois voltou para a caminhonete e começou a dirigir de volta para a rodovia, mas quando chegamos à metade da rodovia, ele parou e estacionou a caminhonete, depois pegou um cachimbo e começou a fumar mais maconha. Depois de dar uma tragada, ele virou a cabeça para mim e me encarou por um minuto com um sorriso estranho no rosto. Então, de repente, quase parecia que queria pular em mim, mas se deteve no momento com as mãos em um movimento que indicava que ele estava prestes a me agarrar. Fiquei com medo nesse momento e fiquei congelada em choque, sem saber se era uma piada ou não. Acabei brincando de pega-pega e ele se cansou, saiu da caminhonete e correu para o meu lado. Eu estava no banco do passageiro, abriu a minha porta e tentou me puxar pelas pernas. Enquanto eu tentava chutá-lo, peguei meu celular para ligar para a polícia e, claro, meu Face ID não queria funcionar naquele momento e ele acabou arrancando o celular das minhas mãos. Eu o chutei com força no peito e ele voou para trás, caindo de bunda no chão. Peguei minha bolsa, saí da caminhonete e comecei a correr em direção à rodovia. Eu olhava para trás para ver o quanto ele estava atrás de mim e ele me deu uma vantagem antes de correr atrás de mim, agarrando-me pela parte de trás dos ombros e me jogando com força na vala. Aterrissei de barriga para baixo com uma perna esticada e a outra dobrada em um ângulo estranho. Ele se sentou em cima das minhas pernas, bunda e segurou minha mão esquerda atrás das costas. Eu gritei e implorei que ele me levasse para casa e que eu não contasse a ninguém. Ele ficou irritado porque eu estava gritando e tentou me sufocar com a outra mão enquanto ainda segurava minha mão esquerda atrás das costas. Eu continuava tentando tirar as mãos dele do meu rosto com a mão direita porque chegava a um ponto em que eu não conseguia respirar. Finalmente, ele soltou meu rosto e eu virei a cabeça para ver o que ele estava fazendo e, para minha surpresa, vi-o tirando os zíperes do bolso da frente do Jean. Ele amarrou minhas mãos atrás das costas e depois tentou tirar minha calcinha à força. Eu estava de saia e ainda estava deitada de barriga para baixo. Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro dizendo: "Isso não deveria ter acontecido dessa forma, faça o que eu digo." Não vou entrar em detalhes sobre essa parte da história, mas o que eu notei foi que ele tirou um saquinho Ziploc bem pequeno do bolso do Jean e tirou uma camisinha. Ele tirou a camisinha da embalagem e a colocou em um saquinho Ziploc bem pequeno. Eu perguntei o que era e ele disse: "É para proteção." Depois de tudo isso, ele voltou para a caminhonete, lembre-se de que eu ainda estava amarrada, dirigiu de volta para a rodovia e começou a dar voltas. Inventei todas as desculpas para que ele as tirasse de mim, mas ele não quis. Pedi um cigarro, eu nem fumo cigarros, e ele acendeu um, fumou um pouco e depois o levou à minha boca dizendo: "Vou segurar para você." Achei que ia morrer. Comecei a dizer coisas como: "Você pode ser meu sugar daddy e eu pagarei para sairmos para jantar amanhã." Se buceta era tudo que você queria de mim, poderia ter dito isso. Por fim, perguntei novamente se ele poderia tirar as amarras. Estavam tão apertadas que estavam cortando minha circulação. Ele parou no acostamento e pegou um mini canivete das chaves do carro e as cortou. Foram necessárias algumas tentativas, pois estavam muito apertados, e ele me devolveu o telefone. Eu estava com um Apple Watch no pulso e pedi a ele que me desse o relógio depois de perceber que ele não estava mais no meu pulso. Ele ficou surpreso e disse: "Precisamos voltar e pegar." Fiquei muito assustada e pensei comigo mesmo: sim, é isso mesmo. Vou morrer esta noite e ninguém saberá até que alguém encontre meu cadáver. Quando chegamos lá, ele me disse para ficar na caminhonete e saiu para procurar meu relógio na vala. Ele voltou para a caminhonete depois de 5 minutos e disse que não havia encontrado, mas que voltaria pela manhã para procurar quando estivesse claro lá fora. Quando chegamos à cidade, ele me perguntou: "O que você quer fazer agora?" Eu disse: "Me leve para a casa da minha mãe."
Tenho que trabalhar daqui a 4 horas e estou cansada. Eram cerca de 4h30 da manhã a essa altura, e ele me levou para a casa da minha mãe. Depois de chegar à casa da minha mãe, procurei o nome dele no Google e ele estava em liberdade condicional por assassinato em primeiro grau. Ele havia cumprido 17 anos e meio de prisão por ter assassinado alguém por causa de sua apólice de seguro de vida. Agora tenho 22 anos e sou muito grato por ter visto mais um dia. Fui intimada a testemunhar contra ele, que foi considerado culpado em 6 de novembro de 2023 de todas as acusações e, até o momento, ainda não foi sentenciado. John, o perseguidor do centro de empregos. Quando eu tinha 18 anos e era recém-formada, tive alguns problemas com minhas tentativas de me matricular na faculdade e também tive dificuldades para encontrar um emprego na minha área nesse meio tempo, o que me levou a ter que me inscrever no Job Center. Eles determinaram que eu era muito tímida para ter sucesso em entrevistas e me colocaram em um grupo que deveria ensinar habilidades de entrevista para corrigir isso. Sinceramente, acho que me colocaram no grupo errado ou que precisavam de mais um membro e inventaram uma desculpa para me colocar no grupo para compensar os números, mas isso não é realmente relevante para a história. Os outros membros do grupo também não ajudaram muito com a minha timidez, pois eram todos homens pelo menos 4 décadas mais velhos do que eu e, obviamente, não compartilhavam nenhum dos meus interesses. Infelizmente, acabei chamando a atenção do único membro com quem eu não queria ter nada a ver. Na verdade, não me lembro do nome do homem neste momento, mas acho que era algo genérico como John, então é assim que vou chamá-lo. John começou imediatamente com o pé esquerdo com o resto do grupo quando interrompeu o instrutor durante a introdução ao curso para reclamar que sua presença ali era inútil, pois ele se aposentaria em alguns anos e ninguém queria contratar alguém que havia passado mais de 10 anos na prisão. Quando isso não provocou a reação que ele queria, presumo que o restante do grupo achou que ele estava apenas buscando atenção e que o instrutor já tinha ouvido coisas semelhantes antes de pessoas que não estavam felizes por estarem no curso. Ele esperou até que tivéssemos recebido a papelada para preencher e, em seguida, virou-se para o homem ao lado dele e explicou em voz alta que sua sentença de prisão foi por bater na ex-mulher, mas que ela era uma vadia mentirosa e que ele nunca havia encostado nela. Ela nem sequer tinha hematomas no julgamento ou qualquer evidência de hematomas ou outros ferimentos antes disso, mas como ela era uma mulher, o juiz automaticamente acreditou nela e o mandou para a prisão. Isso imediatamente me deixou nervosa. Não sou especialista em direito, mas assisto a canais de crimes reais no YouTube e nunca ouvi falar de uma sentença de mais de 10 anos por um único espancamento que supostamente nunca aconteceu ou não deixou ferimentos visíveis. Ou John estava mentindo e havia espancado gravemente sua esposa a ponto de levá-la ao hospital, ou ele havia sido preso por outras acusações e estava encobrindo o motivo pelo qual realmente foi para a prisão. Decidi imediatamente que não queria ter nada a ver com ele, independentemente de qual fosse a opção, e que evitaria interagir com ele o máximo possível, além de cumprimentos educados e de lhe passar coisas, se solicitado. Como eu disse antes, não interagi muito com os outros membros do grupo por causa de suas idades. Eu participava da primeira metade da reunião pela manhã, passava o intervalo do jantar na biblioteca enquanto os homens iam para o pub e voltava para casa imediatamente após o término da segunda metade. Ninguém nunca me perguntou como eu passava meus intervalos e, como o pub e a biblioteca ficavam em direções opostas um do outro e não podiam ser vistos da frente do prédio onde o grupo se reunia devido à disposição das ruas, não havia como nenhum deles saber onde eu estava, o que tornou o que aconteceu depois ainda mais preocupante. Mais ou menos na metade do curso, houve um dia em que encontrei um amigo no intervalo para o jantar e decidi adiar a visita à biblioteca até que o curso terminasse, para conversar com ele. Quando consegui ir, passei pelo menos um quarto de hora lá antes de me dirigir ao balcão para retirar meus livros e acabei sendo atraída para uma conversa pelo bibliotecário, que notou que eu estava retirando livros relacionados a uma franquia que ele também gostava e que receberia um novo filme no ano seguinte. Havia apenas algumas pessoas na biblioteca, então não vi nada de errado em conversar com um homem amigável da minha idade que compartilhava dos meus interesses depois de 8 horas de tédio e papelada. Estávamos conversando por mais um quarto de hora quando, de repente, ele olhou por cima do meu ombro, parecendo confuso e preocupado, e estava abrindo a boca para dizer algo quando alguém me agarrou pelos ombros. Meus amigos e familiares sabem que odeio que toquem meus ombros sem me avisar e que nunca fariam isso comigo, portanto, imediatamente percebi que quem quer que estivesse me tocando era um estranho e afastei suas mãos enquanto me virava e recuava para a mesa do bibliotecário. Era o John. Ele estava logo atrás de mim com um sorriso enorme no rosto e, assim que me virei, ele fez uma piada sobre saber que me encontraria ali e que eu praticamente morava ali, antes de conversar comigo como se fôssemos amigos íntimos. Eu estava completamente confusa. Era óbvio que ele não tinha esbarrado em mim por coincidência pela maneira como estava falando, mas John tinha ficado para trás enquanto o grupo estava saindo porque tinha preenchido sua papelada incorretamente,
como mencionei antes, não é possível ver a biblioteca do prédio, então ele não deveria ter como ver para onde eu tinha ido. Além disso, já fazia meia hora que eu havia saído do prédio, portanto, se ele tivesse saído pouco tempo depois de mim e tivesse me visto entrar enquanto caminhávamos na mesma direção, ele já teria entrado. A única maneira de fazer sentido ele saber que deveria me procurar lá e brincar que eu praticamente morava lá seria se, de alguma forma, ele soubesse que eu ia à biblioteca no intervalo do jantar, soubesse que eu não tinha ido naquele dia e imaginasse que eu iria depois da reunião. O que tornava isso ainda mais estranho do que já era é o fato de que John nunca havia demonstrado interesse em mim durante as sessões em grupo e, na maioria das vezes, me ignorava da mesma forma que eu ignorava, a menos que fossemos forçados a interagir por qualquer motivo. Então por que agora ele estava me seguindo até outros prédios para iniciar conversas do nada e agindo como se fossemos próximos? Enquanto John ainda estava falando, o bibliotecário se inclinou para perguntar se eu conhecia o homem, porque ele obviamente tinha visto minha reação negativa ao ser tocado por John e, quando expliquei brevemente a situação a ele, ele pediu educadamente que John me deixasse em paz ou saísse do prédio. John se recusou e tentou dizer ao homem que éramos amigos, ignorando completamente o fato de que eu havia acabado de dizer que não éramos e o quão ridículo seria afirmar que uma garota de 18 anos e um homem de 50 e poucos nos 60 e poucos anos eram amigos. Quando a bibliotecária perguntou novamente, disse a ele que assediar outros clientes não era aceitável e que ele seria retirado do prédio se recusasse a me deixar em paz. John sorriu e concordou em sair em um tom que se usa para fazer humor com uma criança antes de sair e, muito obviamente, ficar do lado de fora das portas, esperando que eu saísse também. O bibliotecário ficou claramente preocupado com isso e pediu a história completa do que estava acontecendo, e eu contei a ele, incluindo minhas suspeitas de que John estava me seguindo sem que eu soubesse que estaria lá. Ele sugeriu que eu ficasse na biblioteca até o seu intervalo para que ele pudesse me acompanhar até o ponto de ônibus e garantir que o John me deixasse em paz, mas isso levaria várias horas e, se eu esperasse, não chegaria em casa a tempo de me trocar e ir para outra reunião que eu teria mais tarde naquela noite. John imediatamente entrou em meu espaço pessoal quando cheguei do lado de fora, perguntando de brincadeira qual era o problema do bibliotecário e ainda agindo como se fôssemos amigos. Tentei contorná-lo sem responder e seguir para a estação de ônibus para ir para casa, mas ele me agarrou pelo braço e me lembrou que havia uma parada mais próxima para o nosso ônibus. Quando eu disse a ele que não estávamos pegando o mesmo ônibus porque eu nunca o tinha visto no mesmo ônibus que eu, ele me corrigiu dizendo que nós dois precisávamos do ônibus de número X e me disse onde ele morava, que na verdade ficava na mesma rota de ônibus que eu. Embora eu ainda estivesse tentada a me afastar e ir para a estação e possivelmente pegar um ônibus diferente e caminhar o resto do trajeto até em casa, estava muito claro que ele me seguiria se eu fizesse isso, porque ele ainda segurava meu braço, recusando-se a soltá-lo quando eu tentava me afastar, e havia vários becos escuros no caminho dos quais eu não tinha intenção de me aproximar enquanto estivesse em sua companhia. Quando concordei em ir para o ponto de ônibus mais próximo, ele me soltou e começou a andar ao meu lado, conversando como se fôssemos bons amigos novamente. John continuou andando quando chegamos à parada, o que foi estranho, mas eu esperava que minha falta de resposta a qualquer coisa que ele dissesse o tivesse feito desistir e decidir me deixar em paz ou que ele tivesse confundido aquela parada com outra mais adiante e eu pudesse correr enquanto ele estivesse de costas. Não tive sorte. Assim que percebeu que eu não o estava mais seguindo, John voltou, franzindo a testa como se estivesse confuso e me perguntou: "Pensei que íamos tomar café juntos?" Chocada, eu lhe disse sem rodeios que não. Ele continuou insistindo, tentando me convencer de que eu havia concordado em ir com ele e, quando isso não funcionou, ele mudou de tática e alegou que eu havia mencionado, ao sair da sala de aula, que queria tomar um café, então ele achou que poderíamos ir juntos. Isso também era uma mentira óbvia, já que eu não tomo café e disse isso a ele. A única resposta de John foi dizer que eu não precisava tomar café e continuar me pressionando para ir a uma cafeteria com ele. Eu lhe disse firmemente que não e, aparentemente, ele interpretou isso como se eu não quisesse beber em público, pois tentou me convidar para ir ao seu apartamento. Como se isso não fosse estranho o suficiente, ele começou a me dizer que se houvesse uma garota nua no sofá quando chegássemos lá, eu não deveria me preocupar, pois era sua filha de 18 anos. Porque uma garota de 18 anos definitivamente vai se deitar nua na mobília do pai na frente dele, certo? Outras pessoas na parada estavam nos encarando agora e aproveitei a oportunidade para dizer que eu também tinha 18 anos e para dizer com firmeza ao John que eu não queria ir para o apartamento dele com ele e que me deixasse em paz. Ele ignorou completamente a última parte e tentou dizer que eu estava mentindo sobre minha idade e que tinha pelo menos 29 anos, quando a maioria das pessoas na época ainda me confundia com o início da adolescência à primeira vista. O ônibus chegou naquele momento e eu entrei o mais rápido possível, pensando que estaria segura ali e que o motorista o expulsaria se fosse necessário. Não.
Quando me sentei em um assento no corredor para impedir que John se sentasse ao meu lado, ele me empurrou fisicamente pelo assento, prendendo-me contra a janela a ponto de eu mal conseguir me mover e pressionando seus joelhos contra o assento à sua frente para garantir que eu não tivesse espaço para passar por ele, a menos que ele permitisse. A única maneira de eu sair teria que ser no colo dele, pois os assentos à nossa frente estavam ocupados. Eu disse em voz alta que ele se mexesse e me deixasse em paz, mas ele me ignorou e continuou tentando me convencer a ir para o apartamento dele, embora algumas pessoas me olhassem desconfortáveis. Quando eu tentava fazer contato visual com alguns dos homens na esperança de que eles ajudassem, eles desviavam o olhar como se não tivessem notado ou, de repente, ficavam muito interessados em seus telefones. Passei a viagem encostada na janela tentando tocá-lo o mínimo possível e fui ignorada novamente quando gritei para que parasse de me tocar, pois ele continuava colocando a mão na minha coxa, o mais alto possível sem me apalpar diretamente. Ninguém fez nada a respeito, mas ele parou de me tocar depois disso. Aparentemente, ele também havia desistido de me convencer a ir ao seu apartamento naquele dia, mas, quando estávamos chegando ao bloco de apartamentos, ele apontou para mim virando meu rosto fisicamente quando me recusei a olhar, disse o número do apartamento e tentou me dar um beijo de despedida na bochecha, do qual me esquivei, antes de descer do ônibus e bater na janela oposta para tentar chamar minha atenção e acenar para mim. Quando o ônibus partiu novamente, várias pessoas começaram a falar em voz alta sobre como ele era nojento e que homens como ele deveriam ser denunciados, enquanto se recusavam a olhar na minha direção, onde eu estava sentada tremendo e fervendo no meu assento, e, além de um estranho "então, você está bem?", do motorista quando eu estava prestes a descer do ônibus, ninguém se preocupou em verificar como eu estava. Assim que cheguei em casa, enviei um e-mail para a instrutora, dizendo que queria trocar de grupo e nunca mais ver o homem, explicando o que ele havia feito. Ela leu o e-mail, mas o ignorou por uma semana inteira, até que enviei uma continuação, ameaçando envolver a polícia se me obrigassem a interagir com o homem novamente, e sua solução foi me dizer que eu poderia sair do curso mais cedo, essencialmente me expulsando como se eu fosse o problema. Encontrei o homem pouco tempo depois e ele tentou me perguntar por que eu não estava mais participando do grupo, admitindo que havia perguntado ao instrutor e que ele havia se recusado a lhe dizer, mas consegui fugir e perdê-lo no meio da multidão. Eu o vi algumas vezes de passagem nos anos seguintes, mas felizmente ele nunca mais me notou ou se aproximou de mim e espero que continue assim. O Cyberstalker me enviou ameaças de morte. Aviso de conteúdo no início. Aviso: ilusões de suicídio, ameaças de morte, linguagem ofensiva. Não leia se isso puder lhe incomodar. Marcado como NSFW por causa do aviso de conteúdo. Bem, recentemente encontrei este subreddit e decidi compartilhar uma história com todos vocês. Isso aconteceu de 2019 a 2021 e ainda está comigo até hoje. Usarei nomes falsos para mim e para o homem de quem estou falando. Mary, para mim, e Dennis, para ele. Quando eu tinha 13 anos, conheci alguém no Discord. Ele era engraçado, inteligente e exatamente o meu tipo. Ele também tinha 16 anos, não sei qual era a minha lógica para que isso fosse aceitável aos 13 anos, mas eu era estúpida e ingênua, e nos tornamos amigos íntimos. Depois de cerca de 3 meses o conhecendo, eu lhe disse que tinha sentimentos por ele. Acabamos então namorando, morávamos do outro lado do país e éramos basicamente apenas amigos, mas tudo bem. Então, quando estávamos namorando, ele começou, basicamente, a me preparar. Como eu era uma criança que estava sempre na internet e também estava exposta ao Kik, estava acostumada com esse comportamento e achava que não havia problema. Ele me fazia enviar fotos nuas, mensagens grosseiras e praticamente o adorava. Eu não tinha permissão para conversar com pessoas no Discord sem a presença dele, e coisas do gênero. Ele me disse que se mataria se eu fosse embora, ou que estava sempre usando drogas porque estava muito triste. Ele também era incrivelmente racista e achava que piadas sobre nazistas eram aceitáveis. Estou muito brava comigo mesma por não ter percebido que isso não era aceitável naquela época. Ele acabou me traindo com sua ex e me jogou porta fora. Não fala mais comigo e diz que não deveríamos nos falar mais porque não estamos juntos. Aqui é que a coisa fica feia. Observação: isso aconteceu há mais de 5 anos e tenho uma memória irregular dessa época. Novas contas aparecem no servidor em que nos conhecemos, era um servidor de um amigo em comum, e começam a dizer coisas horríveis sobre mim. Mary is a fat whale, Maria é uma baleia gorda, Mary is asterisco N-word asterisco, Maria é uma asterisco palavra N asterisco, e outras coisas do gênero. As contas têm nomes como Geritoches Kids ou Big Fat Valley, etc. Eu tive problemas com os proprietários do servidor porque era minha culpa que as pessoas estivessem dizendo essas coisas, como se eu tivesse dito a elas para enviar spam sobre mim ou algo assim.
As contas também começaram a me enviar mensagens para que eu me matasse, morresse, dissesse que eu era uma baleia, uma prostituta e muito mais. Acabei bloqueando todas as contas e continuei com minha vida. Ótimo, estava tudo resolvido. Ou assim eu pensava. Avançando um ano, chegamos ao final do verão de 2019. Tudo começa de novo. As mensagens, ele contando mentiras e boatos às pessoas, e ameaças diretas. Alguém me enviou pornografia não solicitada, ameaças de morte, calúnias e que eu deveria me matar porque ninguém se importava. Naquela época, eu tinha depressão e ansiedade não diagnosticadas e quase me matei. Fiz terapia e tentei superar isso. Em 2020, exatamente quando a quarentena aconteceu, arrumei um namorado. Fiquei muito feliz e voltei a sair da minha concha. Ele e eu jogávamos juntos no Discord, e entrei em mais servidores. Cerca de 2 meses depois, recebi outra mensagem. Alguém havia me enviado uma mensagem chamada Lily, eu acho. Era um perfil normal, e estávamos em um servidor juntos, então não pensei em nada. Ela então me mandou uma mensagem dizendo como eu estava, e eu nunca havia conversado com ela antes, então fiquei confusa. Ela disse que tivemos uma longa conversa sobre saúde mental no dia anterior e queria ter certeza de que eu estava bem. Perguntei quem ela era e do que estava falando, e ela disse algo como: "Ah, você me contou sobre isso. Você disse que toma remédio para esquizofrenia e deve ter esquecido uma dose. Você não está tomando seus remédios?" Fiquei extremamente confusa e assustada, pois nunca havia conversado com essa pessoa e certamente não tinha esquizofrenia. Após cerca de 10 minutos dessa farsa, percebi que era o Denis. Bloqueei a conta e não aceitei novas solicitações de amizade. No dia seguinte, recebi centenas de mensagens com o mesmo conteúdo que mencionei anteriormente. As ameaças, pornografia, etc. Fiquei tão apavorada que pedi ajuda ao meu namorado. Ele me disse para criar uma nova conta e não fazer amizade com nenhum dos outros amigos em comum, para que ele não pudesse me encontrar. Eu fiz isso, o que custou uma conta afiliada da Twitch que eu tinha passado anos criando. Alterei todas as minhas contas, excluí a maioria e criei novas. As mensagens me encontraram novamente. Não tenho ideia de como, pois essas novas contas não estavam vinculadas a mim. Fiquei farto e pedi a um amigo em comum, em quem eu achava que podia confiar, algumas informações pessoais sobre Denis para ir à polícia e obter uma possível ordem de restrição ou algo do gênero. Eu não sabia muito bem como a polícia lidava com essas questões. Os meses se passam e nada. Até o outono de 2021, quando Denis me manda uma mensagem me chamando de vadia estúpida e dizendo que sempre vai me encontrar. Como sou tão gorda e burra e ninguém me ama. Eu me isolei e excluí mais contas. Nunca consegui ir à polícia porque não tinha nenhuma informação, como seu nome completo ou endereço. Já se passaram 2 anos e todos os dias me preocupo se ele mora perto de mim, se sabe onde moro ou frequento a escola. Recentemente, descobri que ele tinha um site e fazia vídeos no YouTube. Ele fez vídeos no YouTube fazendo referência a mim, em 2022. Sua reivindicação de direitos autorais é algo como Mary the Fat Whale Inc. Não consigo mais encontrá-lo, então coloquei o mais próximo do que eu me lembrava. Foi um inferno, e ainda me preocupo todos os dias com a possibilidade de ele me encontrar. Acredito que ele tenha uma conta no Reddit e poderia encontrar isso. Espero que não nos encontremos novamente, Denis. Desejo a você o pior.